Boa noite, alunos do primeiro período de Direito das Faculdades Integradas de Três Lagoas. Eu sou o Marcos Acamini, professor de Direito Penal, e hoje farei uma pequena explanação sobre conflito aparente de normas. Eu indiquei no plano de aula os tópicos do livro do César Roberto Bittencourt para que vocês aprofundem no assunto e façam uma leitura durante o horário de aula e também respondam as questões que estão lá dentro do plano de aula. O que é o conflito aparente de norma? Normalmente, uma ação ou omissão, ela vai se enquadrar em um crime. Então, homicídio, matar alguém, você tem ali uma conduta que está tipificada no Código Penal. Mas, excepcionalmente, alguma conduta, uma ação, uma omissão, ela pode se enquadrar ou no tipo X ou no tipo Y, quer dizer, no artigo X do Código Penal ou no artigo Y do Código Penal ou outra lei extravagante. Nós temos três princípios que solucionam estas questões, que é o princípio da especialidade, o princípio da subsidiariedade e o princípio da consunção. O primeiro princípio da especialidade vem do latim lex specialis derogat generali, quer dizer, uma lei específica ela vai ser utilizada em vez da regra geral, da lei geral. O exemplo mais clássico é o homicídio. Por exemplo, matar alguém. Porém, uma mãe em estado puerperal, que é um estado pós-parto, mata o próprio filho. Vendo assim, ele vai se enquadrar no homicídio, mas nós temos um tipo penal, o artigo 123, que é o infanticídio. Ele é uma conduta específica que está no artigo 123, que lá fala que a mãe, em estado puerperal, que mata o próprio filho, comete o crime de infanticídio. Quer dizer, para esta conduta específica, utilizaremos o artigo 123, e não a regra geral, que é o homicídio, que é a regra geral para quando se mata alguém. Entendido? Então, façam a leitura. O princípio da especialidade quer dizer que a lei específica será utilizada em vez da lei geral, da regra geral. O exemplo mais clássico é o infanticídio, que será utilizado em vez do homicídio, em razão da sua especialidade. O outro princípio é o princípio da subsidiariedade. Quer dizer o seguinte, que algumas condutas, elas, se não se enquadrarem na regra, você tem subsidiariamente um crime a ser utilizado. Por exemplo, o artigo 132, que é o perigo para a vida ou a saúde de outrem. Quer dizer, vamos supor que alguém não lesiona, na verdade, a sua intenção não é lesionar, é apenas colocar em perigo a saúde de uma pessoa. Então, olha só, o Código Penal, apesar de ser de 1940, ele tenta, nos seus artigos, criminalizar as condutas que trazem um prejuízo ao bem jurídico ou um perigo ao bem jurídico. Então, o artigo 132, que fala que se você colocar em perigo a vida ou a saúde de alguém, é um crime. A sua pena é menor, por isso também chamado de delito subsidiário. Mas, como não se enquadra na lesão corporal, que é o artigo 129, nem na tentativa da lesão corporal, porque a intenção não era de lesionar, nós temos um delito subsidiário, nós temos um delito que vai ser enquadrado quando você coloca em risco, coloca em perigo a vida ou a saúde de uma outra pessoa. Este é o princípio da subsidiariedade. O artigo 132 é um exemplo deste princípio. Ok? Então, se nós tivermos uma conduta que não é de lesão corporal, mas coloca em risco a saúde ou a vida de outrem, nós temos um delito subsidiário regido pelo princípio da subsidiariedade, que faz com que aquela conduta, mesmo não tendo lesionado, mesmo não tendo colocado a intenção de machucar alguém, nós temos o perigo à saúde de outrem.
Já, por último, o princípio da consunção. Este é o princípio, talvez, que é mais utilizado e mais questionado, em regra geral, no direito penal. O que é o princípio da consunção? É quando o delito meio, você pratica um delito, mas para se chegar a um crime principal. Exemplo, eu quero enganar alguém, né, um delito de estelionato, e com isso eu me utilizo de um documento falso, um cheque, por exemplo. Então qual que é o delito principal? O estelionato. E o cheque seria um crime de uso de documento falso, privado no caso. Mas como o delito do cheque ele é um meio para se chegar ao estelionato, o estelionato vai, neste caso, absorver o delito de falso, de documento falso. Um outro exemplo é, se eu mato alguém com 5 facadas, eu cometi a lesão corporal? Sim, cometi uma lesão corporal, mas foi um meio. Então a lesão corporal é um delito meio para se chegar ao final homicídio, que é o resultado morte. Então, o delito de lesão corporal ele é absorvido pelo delito de homicídio. Este é o princípio da consunção. Nós temos vários delitos que absorvem os crimes utilizados como meio. Beleza? Então, leiam os tópicos que eu indiquei no plano de aula e respondam as questões. Mandem para o e-mail professormarcos@camini.com.br. Fico à disposição no e-mail, na área do aluno. Quem tiver o aplicativo Hangouts, também dá para adicionar este e-mail professormarcos@camini.com.br, que eu estarei à disposição no horário de aula. Tá certo? Então, uma boa quarentena, que vocês estudem e nos vemos em breve.